Vamos lá então? Eu sou o Dr. Lee, sou médico e hoje eu vou responder uma mensagem que eu recebi na caixinha do Ian França. Ian França manda assim: Dr. Lee, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, e com você? Tudo bem. Assisto seus vídeos no YouTube. Testei o método de estudo que você explicou que funciona para você e fiquei com uma dúvida. Esse processo de estudo é demorado mesmo? Ou, como eu nunca tive um hábito de estudo e utilizava o método de anotar, que me fazia não lembrar e demorar muito também, porque você estava só anotando. Esse método tem sido mais demorado que o normal para mim. Provavelmente ele está falando do estudo com questões, né? Que é o que eu sempre prego aqui nessa página. Visto que passei uns 40 minutos... bom, ele também está falando de explicar para si mesmo, né? Que é o método de Feynman, né? Visto que passei uns 40 minutos para ler uma página e consegui sintetizar uma explicação de alguns conceitos. Sou engenheiro civil, porra, velho. E hoje sou estudante de medicina. Tá explicado então. Então tá. É um companheiro da engenharia que virou estatística e entrou para medicina também. Muito bem. Aí ele mandou outra mensagem aqui, ó. Estou estudando da maneira tradicional. Anoto o assunto da aula, mas acabo esquecendo ou nem entendo o que eu estou estudando. Bom, vamos lá, Ian. Já que você é um companheiro da engenharia que entrou para a medicina, e não se sinta solitário porque você virou grande parte da estatística de ex-engenheiros que foram para a medicina, tá? Eu sou parte dessa estatística, conheço muitas pessoas que são parte dessa estatística também, e acontece, né? E a gente tem uma tendência de sofrer um pouco a mais quando a gente entra no curso de medicina, porque se eu fosse ser muito pragmático, o curso de medicina é um grande curso de memorização, tá? É isso. Eu posso dizer que você precisa entender, de maneira direta você precisa entender, é o jeito certo de você pensar sobre a matéria, é você entender, é o que eu vou falar porque eu acredito, é o que eu acredito de verdade. Porém, se eu for muito realista, se eu for muito pragmático, assim como na verdade em qualquer outro processo seletivo do qual você participa, qualquer outro concurso, qualquer outra matéria que você for estudar, com exceção da engenharia, por isso que eu disse que é importante você ser da engenharia, você precisa decorar. Não tem muito para onde fugir, né? Você precisa decorar, você precisa memorizar. Eu apresentei algumas estratégias no canal para que você pudesse fazer isso e eu classifiquei elas dentro de uma escala ali meio arbitrária minha, né, do quão eficaz ela pode ser. Então eu falei que o Anki não funcionou para mim, mas para algumas pessoas ele funciona muito bem. Para mim funciona muito bem, por exemplo, explicar a matéria, né, usar a técnica de Feynman, que eu faço a técnica de Feynman pobre ou a técnica do Dr. Lee, né, que é me explicar, mas ainda assim anotando uma parte, né, para algumas pessoas e a maneira que eu tenho estudado hoje em dia, eu parei de anotar, é estudar só por questões, né? Porque eu já estou na fase em que eu não preciso mais rever o conhecimento, eu preciso agora só aplicar, só transformar o conhecimento em utilidade prática, né? Então depende muito da fase em que você se encontra nesse momento. Mas já que você mandou essa mensagem com dificuldade, eu quero tentar aqui explicar cada uma dessas modalidades de estudo, né? E, de novo, não acho que existe uma modalidade certa, eu acho que existe uma modalidade mais pragmática, né, mais adequada para você no seu momento de estudo, como eu acabei de dizer, e como é que você pode trazer ela mais para o seu universo, né, de maneira mais prática, como eu sempre gosto de fazer nos vídeos. Porque você mencionou aqui na mensagem que você está perdendo tempo anotando ainda, né, em algumas matérias, e que você está tendo muita dificuldade, você está perdendo 40 minutos ali para conseguir passar por uma página, 2 páginas. E tá errado, não é para você perder tanto tempo, tá? Primeiro, vamos partir do começo. Eu tô partindo do pressuposto que você tá assistindo a porra da aula. Se você não tá assistindo a porra da aula, começou errado, cara. Por quê? Porque a aula, o professor, a professora, pegou já e passou uns 10 anos lendo aquela merda e tá condensando, tá conseguindo destilar, ou seja, separar a parte mais importante para você e tá te dando de mão beijada, tá te explicando de mão beijada. E 99% das vezes, e eu desafio qualquer um que está assistindo esse canal, eu desafio você me dizer que o professor falou na aula dele aquilo que não cai na prova. 99,9% das vezes o que o professor fala cai na prova. Por quê? Porque o ego do professor, e eu digo isso porque eu já dei aula, tá? O ego do professor, ele é tão grande
que ele vai achar que só aquilo que ele está falando é importante. Então o que ele está falando é o que vai cair na prova, tá? Então eu estou partindo do pressuposto que você assistiu a aula, que você anotou ali algumas coisas mais importantes e aí que você voltou para casa para estudar. Beleza, estamos partindo desse pressuposto. Agora, você vai ler o livro inteiro? Não. Você não vai ler o livro inteiro de novo, cara. Você vai pegar mais ou menos aquilo que você tentou anotar na aula, né, uma síntese do que foi escrito, e você vai tentar reexplicar para você mesmo, vai tentar sintetizar, tá? E como é que você sintetiza a matéria? Você usa suas próprias palavras. Essa é a sacada da técnica de Feynman. Não adianta. E a medicina tem eu não sei nas outras áreas, né? Mas a medicina tem um pecado, bom, não é um pecado, eu acho que é natural, é inerente a todas as áreas. Mas a gente sofre muito que a gente vira uma pessoa muito pedante, né? Porque a medicina, ela gosta de se prender aos tecnicismos, à precisão da palavra, que tem o seu mérito, né? Você precisa falar de maneira precisa, justa, clara, né? Específica com alguém que é da área para você conseguir dizer exatamente, especificar para ela exatamente aquilo que está sendo dito. Mas para você mesmo entender, você não precisa só usar termos técnicos, você precisa entender o conceito da coisa, né? E essa que é a beleza da técnica de Feynman. Você não precisa tentar explicar para você com todos os termos técnicos, com toda a especificidade, né, da literatura médica. Porque se você for pegar o Moore, por exemplo, que é pelo menos a minha grande referência de anatomia, que, porra, tem 1.200 páginas, 1.300 páginas, você está perdido, cara. Imagina se você vai levar 40 minutos para ler uma página e explicar 40... Quer dizer, explicar, né? Você vai gastar 40 minutos para explicar uma página e ainda você tem 1.300 do Moore? Não, cara. Tem algo errado, tá? Tem algo errado aí, né? O que provavelmente está acontecendo é que você está gastando tempo demais, tentando sintetizar em detalhes, que aí não é sintetizar, obviamente, você está tentando explicar com termos técnicos demais, você está tentando entrar em detalhes demais, que não é necessário, tá? Na maioria imensa das vezes, o que a prova quer? O que uma prova quer? O que um processo seletivo requer de você? Requer que você tenha o conhecimento geral, requer que você tenha o conhecimento do mecanismo de funcionamento da coisa em geral, né? Existem casos, existem questões que vão pedir decoreba, né, na sua prova, já que você é um estudante de medicina, vão pedir decoreba. Mas isso é, cara, 10, 15% da prova, cara. 85% da prova é o basicão. É você saber, por exemplo, quais são os músculos da loja extensora. Se você não é da medicina, cara, ignora essa parte aqui, mas só entenda que, tipo assim, é uma decoreba. Mas quais são os músculos da loja extensora dos membros superiores? O que isso quer dizer? Tá bom, já que você não é da medicina aqui, se você está assistindo, eu vou explicar. A loja extensora, ele quer dizer o que é que faz o braço fazer assim, que a gente chama de extensão. É isso que você tem que pensar, esse tipo de palavreado que você tem que pensar. Você tem que trazer isso para o seu universo. Porque se você ficar pensando de maneira muito complexa, sempre de maneira muito, sabe, precisa, justa, beleza, talvez você aprenda ali, né, a coisa, mas você não vai conseguir transformar isso em um conceito fácil para você entender. E esse é o jeito certo de você estudar. E essa é a maneira rápida, eficiente, essa é a beleza da técnica de Feynman. É assim que você estuda de um jeito eficiente, né? É assim que você consegue pegar conceitos que parecem ser complexos, né, e transforma em coisas simples. É você usar uma linguagem simples. É por isso que também lá no próprio vídeo que eu gravei, eu chamei isso de ELI5, né, o ELI5, que na verdade é só um acrônimo para Explain Like I'm 5, né, ou explique como se eu tivesse 5 anos. Quer dizer, se você tem uma criança que tem 5 anos, caralho, você vai falar de loja extensora, a criança vai olhar para você com um ponto de interrogação na cara, né, velho? Tipo, ela não vai entender, cara. Né? Você tem que explicar de um jeito simples. Então você vai falar para ela como se você estivesse falando... Aliás, você vai falar para si como se você estivesse falando para ela. O que faz o braço abrir assim? O que faz o braço jogar para frente? Ah, é a loja extensora. Você não vai falar loja extensora, mas são os músculos aqui. Né? Aí você vai falar assim, tem o músculo tal, tem o tríceps, tem isso aqui. Entendeu? É isso que você precisa pensar. Tá? Isso vale para qualquer outra área do conhecimento. Não importa, e eu digo isso como médico com toda a propriedade do mundo, cara, que
é a matéria mais decoreba do mundo, cara, é anatomia, né? E qualquer outra matéria depois disso é puramente intuitiva. Fisiologia é maravilhoso, clínica médica é maravilhoso, cirurgia é maravilhoso, tudo é intuitivo. Fora anatomia, cara, é muito fácil. O resto é decoreba, né? Então, se isso aqui, que é decoreba, você consegue explicar de um jeito lógico, o resto você consegue. Vamos lá, vamos dizer que você que está me assistindo, você está no vestibular, né? Você está no vestibular, cara. Você está no vestibular, você está no concurso público aí, você também precisa começar a aplicar a técnica de Feynman para depois você passar para a próxima fase, que é a fase das questões, né? Como é que você vai fazer? Você acha que você não tem como trazer isso, então, para a linguagem simples, você não tem como trazer isso para aplicação, você não tem como trazer isso para um jeito fácil de você estudar, você precisa gastar 40 minutos explicando uma página? Nem fodendo, meu amigo, minha amiga, cara. Nem fodendo. Use a linguagem que você tem, use as ferramentas que você tem, cara. Por quê? Olha só. O que você precisa fazer é criar um dicionário interno na sua cabeça entre a terminologia que você está usando para se explicar e a terminologia que cai na prova. Quer dizer, para mim, dentro da área da medicina, o que eu estou falando? Cara, o que faz o braço abrir? Isso é o jeito que eu me explico. Eu pego o meu dicionário interno na minha cabeça, o que isso quer dizer na terminologia da medicina? Qual é a função dos músculos da loja extensora, ou seja, quais são os músculos da loja extensora, dos membros superiores, né, que fazem a extensão do músculo, que faz a abdução dos músculos, que faz a adução dos músculos. Quer dizer, eu uso, né, o meu jeito, as minhas palavras para me explicar, mas dentro da minha cabeça eu criei um dicionário que traduz tudo automaticamente ali para pro verbo, né, para a terminologia técnica. Se você está no concurso público, se você está no vestibular, você vai fazer a mesma coisa. A legislação está falando lá, não sei, não manjo nada de legislação, mas, por exemplo, sei lá, cara, eu não manjo nada de terminologia legal, mas vamos dizer assim que está falando sobre em caso de morte por atropelamento, desculpa aí a tragédia, mas em caso de morte por atropelamento só é possível abrir um procedimento legal se estiver presentes não sei o que lá, não sei o que lá. Sei lá, você vai usar aquele termo legal, tudo se estiverem presentes o judiciário de não sei o que. Não, você tem que explicar isso de um jeito simples. Quer dizer, desculpa aí, eu sei que não é assim que se fala, tá? Eu sei mesmo, mas eu estou tentando trazer aqui de modo didático. Se a pessoa foi atropelada e morreu do jeito tal, só vai dar para processar o fulano se puder fazer assim. Tem que trazer de um jeito bobo. É isso que você tem que entender. Quanto mais bobo for, quanto mais... como posso dizer? Quanto mais simples for, quanto mais genérico for, mais fácil é você entender. Se você está no vestibular é a mesma coisa. Eu estava revendo minhas notas do Enem hoje, por acaso, né? Eu estava até falando para minha esposa assim que eu percebi que as minhas notas do Enem ao longo dos anos não mudaram porra nenhuma, com exceção de matemática, que assim a nota subiu de maneira exponencial e redação também, mas geografia, né, ciências da natureza, linguagens não mudou muito, né? Meu domínio, graças a Deus, sempre foi bom. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele monte de coisa teórica chata, que você precisa decorar um monte de regra, você precisa decorar, por exemplo, aquela história de latitude, longitude, onde é que tem a maior fossa de petróleo do mundo, cara, você vai se explicar de um jeito fácil. Você precisa contar essa história para ser de um jeito fácil, né? Você quer um exemplo da cultura pop assim, que vai te fazer entender isso? Se eu não me engano, tem uma cena muito icônica. Agora eu não lembro se é eu acho que é do Cidade de Deus, eu não tenho certeza agora, mas acho que é Cidade de Deus, né? É Cidade de Deus que chama? É Cidade de Deus que tinha o Laranjinha e o Acerola? Enfim, tinha o Laranjinha e o Acerola, eu acho que era o Cidade de Deus o filme, né? E lá para as tantas assim, eles estão numa aula, né? E acho que eles estão numa aula de história, assim, e aí... Eu não lembro, eu sinceramente não lembro se é o Laranjinha ou o Acerola, que são dos meninos ali, que eles falam assim, a professora dá uma aula de história, eles estão falando acho que sobre a Revolução Francesa, e ela pergunta, vocês entenderam? Aí o cara fala assim, a história se passa no Rio de Janeiro, aí ele fala assim, porra, professor, entendi, é o maluco lá dos morros da França que tentaram invadir os caras lá do morro
de Portugal e aí aconteceu isso. Quer dizer, porra, parece meio bobo, mas assim, os caras fizeram muito bem. Quer dizer, lógico que ele entendeu, só que eles precisaram trazer toda aquela terminologia técnica da história, todo aquele jeito de falar da história, né? De falar dos estados e isso, e o império, pipipipopopó, trouxe para a terminologia, tá? Trouxe para a terminologia, o que eu quero dizer com terminologia? Para gramática não, para o vocabulário, cara, trouxe para a realidade, trouxe para aquilo que você está acostumado a ver no seu dia a dia, né? De modo que você consiga entender, né? Agora, um grande parênteses, porque eu sei que muitos de vocês vão odiar, né, o vídeo daqui para frente, mas muitos, né, criticam aí a educação do Paulo Freire, e veja bem, eu tenho uma posição política bem definida, cara, e eu acho que essa altura do campeonato vocês já entenderam qual é, e eu não preciso falar. Porém, todavia, contudo, veja bem, né, tem que dar o crédito ao cara. Porque o que ele teve a sacadinha é que, caralho, faz todo sentido você pegar e tentar educar alguém, né, tentando trazer aquele conceito que é muito abstrato, né, que é muito técnico, que é muito fora da realidade da pessoa, você trazer para a realidade da pessoa. Então, por exemplo, você vai ensinar o alfabeto para uma pessoa ensinando qual é a primeira letra, por exemplo, dos objetos que ela usa no cotidiano. Caralho, isso não tem nada diferente do que eu faço com medicina. Quer dizer, quando eu pego, por exemplo, no meu dia a dia, eu estou tentando pegar uma doença super complexa que eu não lembro, eu nunca consigo decorar, por exemplo, de hematologia, uma coisa que, cara, é mega abstrato. E eu vejo um paciente assim, de repente no ambulatório, eu atendi no plantão um paciente que tinha isso. Não é diferente, não é diferente. Eu só estou pegando em uma escala diferente do cara, mas o conceito, a ideia é a mesma. Eu peguei uma coisa que era abstrata, trouxe para a minha realidade, né? E é o que você vai fazer. Agora você está falando então que você vai... você é educação esquerdista? Negativo, cara, negativo, né? Aliás, nesse canal a gente não fala de política, né? Esse não é um canal de política, esse é um canal de educação, de estudo, né? E eu espero que você consiga se desligar disso, porque para além da sua opinião política bosta, é mais importante a sua carreira, porque no Brasil a educação vai continuar sendo uma bosta, como é que se diz? Né? Os políticos vão continuar sendo uma merda e eu prego muito a salvação pela educação, pelo estudo, né? Você criar a sua vida aí por meio do suor, é nisso que eu acredito e eu espero que você acredite nisso também, porque senão não tem sentido você continuar assistindo meus vídeos. Você tem que estudar, né, e usar qualquer ferramenta, independente da posição política, independente da sua crença, independente da sua vontade, do seu ego aí pequeno, porque se te faz passar, se te faz chegar nos seus objetivos, se te faz ganhar dinheiro no final das contas, foda-se, né? Eu não estou nem aí com a posição política, desde que eu consiga atingir meus objetivos de ser um bom médico e conseguir atender as pessoas e ser uma boa ferramenta de Deus aí nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Então eu quero que a política se foda. Se a forma de educar do Paulo Freire funciona, eu vou roubar ela também e vou ensinar elas aqui para você também, né? Então é um pouco disso. Eu não estou falando que a minha educação é a educação do Paulo Freire, mas eu quero dizer que você tem que ser esperto, você tem que ser sagaz aqui, você tem que ser... Não sei se vocês já assistiram Friends, você tem que ter o Onagi. Você tem que ter o Onagi de trazer aqui, né, mais ferramentas para que você possa aprender. Essa é a sacada de você aprender rápido. Esse é o jeito certo de você estudar, né? Traz aquilo para a sua realidade, traz um conceito abstrato para o seu uso do cotidiano, explica para si mesmo de formas fáceis, usa suas próprias palavras, que você vai aprender muito rápido, tá? Em um vídeo do futuro, né, eu sei que esse vídeo eu acho que ele ficou intenso, né? Mas num vídeo futuro, o que eu quero fazer? Eu quero conseguir te ensinar como que você passa de uma fase para outra. Por quê? Eu acredito que essa fase em que você ainda está absorvendo os conceitos, você ainda está aprendendo, você ainda está, né, retendo informação, é a fase primária. Você ainda precisa passar para a próxima fase. Você precisa passar para o próximo estágio, que é você começar a aplicar. Por quê? Se você só está retendo informação, que é o que você está fazendo, Ian, você não está aprendendo porra nenhuma, cara. Você só está decorando, né? Aliás, como você bem disse na mensagem, você não está nem decorando, né?
Para você decorar mesmo, eu acho que existem ferramentas que são verdadeiramente úteis. Por exemplo, o Anki é verdadeiramente útil para você decorar. De verdade, eu posso ensinar em algum vídeo futuro como você usa o Anki, mas ainda não é o momento. E num vídeo futuro eu quero te ensinar todos vocês que assistem ao canal, como passar de uma fase para outra. Como você passa então para a fase de efetivamente decorar, porque você ainda está na fase de entender e de absorver, para depois passar para a fase de aplicar, para fazer aquilo que eu digo que realmente traz resultados, que é fazer questão. Beleza? Então é isso, não quero que o vídeo fique muito longo, a gente se vê na próxima e tchau!